Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e estou gravando um vídeo rápido aqui, né, fazendo apenas uma contextualização das ocorrências. E quando a gente observa assim, um nível de disrupção, né, de ocorrências, principalmente na área jurídica, né, que as coisas tendem a ir aos extremos, né, isso não é um bom sinal, isso é um sinal de desarmonia. Né? Não é só desarmonia entre os poderes do Estado, mas é uma desarmonia da sociedade, né? do conjunto do país. E essa desarmonia, né, se a gente for analisar isso dentro de um contexto de teoria de caos, por exemplo, é uma disrupção que leva a uma nova ordem. E essa é uma grande preocupação, né, a gente entender se isso pode, né, levar a uma nova ordem, né, que seja uma ordem autoritária, uma ordem que venha a romper todo o Estado Democrático de Direito estabelecido. Isso é uma preocupação, então eu vejo que quando a gente olha para polos, né, da sociedade, polos radicalizados, eu acho isso preocupante. E, por outro lado, penso que no longo prazo, né, isso já é um outro olhar, porque no longo prazo a gente tem essa ideia, né, de uma sociedade harmônica, da construção de uma sociedade harmônica. E essa ideia de uma construção de uma sociedade harmônica, ela vem numa perspectiva confucionista, né, de um modelo confucionista de organização social. Talvez um dos modelos mais vencedores na história da humanidade. Ele está presente, né, todo o contexto de ordem, todo o contexto de hierarquia, todo o contexto de organização. Então isso parte lá da China antiga, mas avança pelo mundo todo. E a partir do momento que você tem um player internacional, né, no caso a China, que se propõe a ser o grande líder do mundo, né, até 2049, então você passa a ver que existe uma nova força, né, uma nova visão de mundo que está sendo colocada. E daí esses aspectos de disrupção, né, eles não são mais tolerados. Não que isso, né, vamos dizer assim, seja algo que leve a um processo como hoje está instalado na China, né, mas que leva necessariamente a uma mudança da forma como a gente convive, né, em termos até de democracia, que pode trazer, por um lado, mais estabilidade, mas por outro, né, algum nível de autoritarismo. Então, as saídas que a gente percebe são complexas, né? Não existe nenhuma visão de longo prazo que a gente possa falar assim que nos dê tranquilidade, no sentido de se manter as plenas liberdades. O que existe sim é alguns outros modelos que se propõem a ocupar esse espaço de uma democracia que teoricamente está, né, em crise, mas são modelos todos que trazem algum nível de restrição a liberdades. Se são bons ou são ruins, né, o contexto de bom ou ruim nunca é uma coisa muito clara, né? Depende muito do foco e da abordagem. Se a gente for pegar essa visão ocidental, né, de democracia, de liberdades totais, né, de possibilidades do indivíduo de realizar-se, sim, é uma perda e você tem uma restrição. Por outro lado, você tem um ganho coletivo no sentido de que você passa a ter, né, uma sociedade onde as coisas passam a funcionar de uma maneira mais organizada, mais harmônica, né, onde o controle passa a ser o lema, mas não um controle ao modelo antigo, mas um controle onde você tenha sistemas de controle social digital que, por terem um balizamento objetivo, né, eles trazem uma melhoria para a maior parte das pessoas. Teoricamente, essa é a ideia de um controle social digital e essa é a ideia de tudo que se vende aí em termos de controle social digital e que se está se propagando pelo mundo todo, né, e muitas vezes se dizendo como algo bom e vantajoso. Então, dentro dos paradoxos, né, se a gente olha para a natureza e para a realidade disruptiva aqui da baratosfera, a gente pode perceber que talvez isso seja só uma transição, né? Então, esses atores que hoje são aí os disruptivos, né, eles vão estar fora do jogo em 20, 30 anos, né? Eles não pertencem mais ao novo jogo. E talvez você, jovem, que esteja assistindo esse vídeo, esteja entendendo, né, essa mensagem, tenha que se preparar para atuar nesse novo formato de sociedade, né? Nessa sociedade digitalizada com um sistema digital de controle estabelecido. Então, esta é a visão do que você precisa saber, né? Não adianta a gente ficar aqui apenas teorizando questões, por exemplo, libertárias e não entender o que está acontecendo, né?
Então, evitar o avanço da tecnologia, né, sob o controle das pessoas, da população, é algo que talvez seja inevitável. E daí que você tem que olhar para isso de uma maneira, né, de como você, enquanto operador do sistema, colabora para que essa harmonia aconteça no nível maior, né, que ela não caminhe para o autoritarismo, mas sim para que ela caminhe para uma forma de estabelecimento onde ela gere harmonia, que essa realmente era a meta do Confúcio, né? No final das contas, esse era o grande caminho, a grande perspectiva que o Confúcio via ao se trazer essa ideia, né? E que é uma ideia vencedora, né? É uma ideia vencedora porque quando a gente olha, principalmente por essa ideia do que é uma teoria do caos, a gente acaba percebendo que caos e ordem andam juntos, né? E que se você tem o caos, você chama a ordem, né? E a ordem vem para realmente reorganizar aquilo que foi perdido, aquela, né, paz, aquele conforto, aquela forma de viver que foi perdida e que agora precisa ser colocada num outro patamar. Então, eu sou o professor Rodrigues Martins e até o nosso próximo vídeo.